Olá, galerinha do Ariçá. Vamos estudar o capítulo 7, frações algébricas e sequências. Esse capítulo aí é toda essa parte de álgebra, sobretudo frações, é bem complicadinho, então você tem que estar atento. Atento, inclusive, na hora de fazer as contas para não errar nenhum sinal, nenhuma continha besta e saber manipular tudo que se relaciona a essa questão de fração e sobre a questão da álgebra também. Tá? No primeiro momento aqui, o que fala o livro é sobre o MMC e o MDC de dois polinômios. Tá? Então ele já começa algoritmo aqui para encontrar o MDC e o MMC a partir da fatoração de dois polinômios. Aí ele começa aqui com um exemplo. Então olha só, já para dar início aqui, eu vou fazer esse exemplo que ele está dando. Tá? E depois a gente entra nesse algoritmo aqui. Tá? Ele já vem fazendo aqui um passo a passo, a gente vai aproveitando o exemplo do livro e vai fazer. Tá? Mas assim, de um modo geral, você tem a fatoração de dois números. Qual é a diferença entre o MMC e o MDC? É assim, olha só. O divisor, MDC é máximo, divisor comum. O divisor é um número menor, claro, do que aquele que você está observando, né? No máximo igual a ele mesmo. E o múltiplo tem que ser um número que seja ou ele ou maior que ele, é múltiplo dele. Tá? Então, na fatoração de dois números, olha só, essa fatoração aqui ela não está bem completa, mas imagine que o número está fatorado. Quando eu quero encontrar o MDC ou o MMC, existem dois processos. Tá? Como é que são esses processos? Eu tenho números que são primos, tá certo? Comuns, e tenho primos que não são comuns na fatoração desses dois números. Por exemplo, o 10 é 2 vezes 5. O 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, o que é comum aí? É o 2 e o 5. O que é que não é comum? É o 3. E às vezes acontece de ter um expoente diferente também. Por exemplo, às vezes tem um 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Tem um expoentezinho diferente lá. Bom, e o que eu quero dizer com isso? É porque o MDC, como é divisor, é um número baixo. O processo de se resolver é você pegar os fatores primos que são apenas os comuns, tá? Por exemplo, no caso do 10 e do 30 é o 2 e o 5. E os que têm, então, menor expoente, eu quero minimizar o máximo, é divisor, minimizar. Então, eu pego só os comuns, os primos comuns e os que são comuns, tá? E eu quero, entre aqueles comuns, o que tem menor expoente. No mínimo múltiplo comum, como múltiplo é um número maior, igual a ele mesmo, eu vou maximizar a coisa. Então, eu vou pegar os primos que são comuns e não comuns, no caso do 10 e o 30. Eu vou pegar o 2, o 3 e o 5. E se eles tiverem expoentes diferentes, eu vou pegar o maior deles, que eu quero maximizar o negócio. Tá? Vamos ver isso na prática, tá bom? Então, veja só. Considere os polinômios. Aqui tem um A e um B. Esse polinômio A é 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 4x. Polinômio B, 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. E ele pede para fazer o seguinte: fatorar completamente os polinômios A e B, escrevendo a parte numérica em evidência na forma de uma potência de 2. Então, o que você vai fazer aqui? Você tem aqui, ó, vamos fatorar. Né? O que eu tenho em comum desses três termos? Todos eles têm um múltiplo de 4. Então, já coloco um 4 aqui. Espera aí, calma. Vou botar aqui o vermelhinho. A linha está fina, né? Deixa eu pegar uma linha intermediária aqui. Pronto, 4. Todos eles têm um x. Então vai ficar o x em evidência. Então lá eu vou escrever como? Colocando 4x em evidência, já que ele é comum aos três termos, esse 4x ao cubo dividido por 4x, ora, 4 dividido por 4 dá 1. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Tá? Eu subtraio esse expoente, 3 menos 1, 2. Mas 8 dividido por 4 é 2. X ao quadrado dividido por x dá somente x. Porque eu pego esse expoente 2, subtraio com o que tem aqui, que é 1. 2 menos 1 fica 1. Mais 4x dividido por 4x dá 1. Tá certo? Então, eu não fatorei por completo ainda o polinômio A, porque essa expressão do segundo grau aqui, eu de repente consigo fatorá-la também. Para isso eu tenho que encontrar as raízes. Bom, mas aqui ó, é fácil de se perceber que esse
polinômio aqui vai ser o x mais 1 ao quadrado. Tá? Se você for estar usando fórmula de Bhaskara ou qualquer forma que você queira, você vai ver que só tem uma única raiz, o delta é igual a 0, a raiz única é 1. Então eu digo que você vai ter o x, na verdade a tua raiz vai ser menos 1, né? A raiz disso aqui vai ser menos 1, ela é uma única raiz. E aí a gente fatora como x menos 1 vezes x menos o menos 1, dá mais 1, vezes x menos menos 1 duas vezes, porque como ele é uma raiz única, e uma equação aqui é do segundo grau, a gente tem que repeti-la duas vezes. Tá? Eu não sei se ficou claro isso. Mas de outro modo, olha, para ficar simples, você vai fazer isso aqui, tá? Vamos fazer aqui rapidamente para você entender melhor. Esse coeficiente aqui é como se fosse 1, né? Só para deixar claro, vamos fatorar isso daqui, ó. O delta vai ser, aqui vai ser o b, esse aqui é o a e esse aqui é o c. É o b ao quadrado, 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então aqui vai ficar 4 menos 4 dá 0, certo? Então usando Bhaskara vai ser menos b, b é 2, menos b, mais ou menos raiz de 0, que é 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes a, que é 2. Então x é igual a menos 2 dividido por 2 dá menos 1, como eu disse, né? Menos 1. Então, fatorando essa expressão aqui, isso daqui deveria ser x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, mas é a mesma raiz, tudo isso igual a 0. Vai ficar x menos com menos dá mais, x mais 1 e x mais 1, por isso que é x mais 1 ao quadrado. Então está feita a fatoração por completo do a. Agora o b, nós vamos fazer 2x ao cubo, 2x ao quadrado, tem um em comum o 2x ao quadrado, né? Aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, x ao cubo dividido por x ao quadrado, subtrai os expoentes, ó, 3 menos 2 dá 1, então falta um x aqui. E realmente, se você multiplicar aqui, vai dar 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado dá 1, e agora está totalmente fatorado, porque eu não tenho como simplificar esse x mais 1, não tenho como simplificar o 2 vezes x ao quadrado. Muito bem. Agora ele pede para você escrever a parte numérica em evidência na forma de potência de 2. Então eu vou ainda completar a letra A escrevendo esse 4 como uma potência de 2. Vai ser 2 ao quadrado. O x vai ficar só assim, né? E x mais 1 ao quadrado. Esse ainda é o A. O B, bom, o B eu só tenho 2, então vai ficar 2 elevado a 1, né? Vezes x ao quadrado, que multiplica x mais 1. Pronto. Está feita então a fatoração do B. Na letra B ele diz, analise os passos apresentados anteriormente e complete os resultados com o que falta. Então, ó, o MDC entre A e B será igual a... agora sim, então vamos aí àquele algoritmo lá do começo e vamos ver se você entendeu aquilo que eu disse. Como eu quero o MDC relativo a divisor, divisor tem que ser um número menor ou igual ao próprio número, então eu tenho que minimizar. Como ele é menor, ele é minimizar. Minimizar é pegar os termos que são comuns e de menores expoentes. Eu não pego aquilo que não é comum. Note que o A, eu vou escrever o A bem aqui, ó, para ficar bem parecido aqui, bem próximo, para a gente poder comparar bem. Eu tenho 2, vou repetir isso aqui tudo aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes x mais 1 ao quadrado. O que está em cima é o B, o que está embaixo é o A. Bom, então como eu disse que no MDC divisor eu tenho que pegar aquilo que é comum, então eu vou pegar o 2 é comum? É. Menor expoente é 1, então só vou pegar 2 elevado a 1. X ao quadrado ou x, são comuns? São. X é comum, quem é o menor expoente? X elevado a 1, está aqui. E o x mais 1, e aqui eu tenho x mais 1 ao quadrado, então x mais 1 é comum e o menor expoente é 1, fica assim. O MMC, eu vou pegar o comum e não comum. Aqui só tem comum, né? Infelizmente. Senão a gente poderia fazer um exemplo melhor. Mas seria comuns e não comuns, e o que é comum a gente pega o maior expoente. É o contrário, tá? E ele pede para completar o resultado com o expoente que falta. Então, veja só, o MMC
eu vou pegar aqui, ó, o 2 vai ser, é o termo comum, o expoente agora é o maior, é o 2. Então, eu vou botar um 2 bem aqui, ó. É o expoente, ficou maior do que o número, né? Mas tudo bem. Do x também, eu vou pegar o maior expoente, é um 2. Ficou melhorzinho. E aqui também é o quadrado. Tá, então, agora ficou 2 ao quadrado, x ao quadrado e x mais 1 ao quadrado. E aqui todos eles elevado a 1. Agora, na letra C, ele pede para calcular a divisão de A pelo polinômio que é o MDC de A e B. Dividir A pelo MDC. Então, o que é que eu vou fazer? Dividir o A. Vou pegar o A e vou dividir pelo MDC de A e B. Então, ó, vamos ver. O A é o 2 ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado. O MDC está aqui, ó, é 2 vezes x mais 1 ao quadrado. X mais 1 só. Certo? Então, calcule a divisão de A pelo MDC, depois calcule a divisão de B pelo mesmo MDC. Essas divisões são exatas? Então, vamos ver. 2 ao quadrado dividido por 2, aqui é uma divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. X dividido por x dá 1. Não precisa botar, né? Ficaria 2 vezes 1. É o mesmo 2. X mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1. De novo, você repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 1 é 1. Então, esse número aqui é bem exato, né? Vai ser 2 vezes x mais 1. É bem exato. Tá? Não tem nada que possa trazer aqui uma dízima ou um número irracional, nada. Então, esse número. Agora, pede para fazer o B. Também vou dividir pelo MDC de A e B. Então, vamos analisar aqui, ó. O B está aqui em cima, é 2 dividido por x ao quadrado, que multiplica x mais 1. E o MDC é 2 vezes x mais 1. Bom, esse 2 divide com o 2, esse x mais 1 com x mais 1, x ao quadrado por x dá só o x, né? 2 menos 1 dá 1, então fica só o x. Essa divisão é exata? Sim, sim, sim. Por que é exata? Porque aqui é um número inteiro, né? Vai ser um número inteiro no final das contas. Se você substituir o x por um número inteiro, será aqui um número inteiro. Tá bom? Sendo x um número inteiro, claramente, né? Muito bem, agora vamos lá para a letra D. Calcule a divisão do polinômio que é o MMC por A. E depois calcule a divisão do MMC por B. E essas divisões são exatas? Vamos analisar. Ele quer que faça agora meio que o contrário. Nós vamos pegar agora aqui, ó, o MMC de A e B e dividir isso aqui por A. O MMC de A e B está aqui, ó, é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado e dividir por A. Cadê o A? A é 2 ao quadrado, está aqui embaixo, né? Ó, vezes x mais 1 ao quadrado. E agora, você vai fazer essa divisão. 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado dá 1. X mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 ao quadrado dá 1, que é o mesmo termo. X ao quadrado dividido por x dá x. Tá certo? É um número exato, né? Agora, vamos fazer o MMC dividido por B. Vai ser, o MMC é o mesmo valor, né? 2 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. E dividir isso agora por B. Cadê o B? Está aqui em cima, ó, é 2 elevado a 1, x elevado a 2 e x mais 1. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Esse aqui é o B. Tá, 2 ao quadrado dividido por 2 é 2 apenas. Subtrai os expoentes. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. X mais 1 ao quadrado dividido por x mais 1 repete a base. Subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1. Isso aqui também é um número exato, é uma divisão exata. Bom, mas então vamos entender o mesmo porquê que é uma divisão exata. Porque, pessoal, o MDC, por exemplo, ele é um divisor tanto de A como de B. Então, A e B são múltiplos do divisor.
do máximo divisor comum. E o MMC é um múltiplo de A e um múltiplo de B. Então, quando você faz essa divisão, o resultado tem que ser um número exato, já que o número de cima é o número de baixo vezes alguma coisa, no caso, vezes um x. E aqui também, ó, o MMC vai ser o B vezes 2 vezes x mais 1. Então, é uma divisão que tem que ser exata assim, porque um fator vem do outro. Ou você está multiplicando alguma coisa de B ou de A, ou você está dividindo de B e de A no caso do MDC. Entendeu por que é exato? Espero que sim, tá? Vamos para a segunda. Essa folha aqui está escrita aí. Acho que foi o professor que colocou muito importante, então vamos prestar bastante atenção. Ele quer que você encontre o MMC e o MDC desses polinômios, tá? Então, eu tenho ele aqui já quase totalmente fatorado. Eu tenho, pelo menos as letras já estão no ponto certo. Eu preciso agora fatorar o número. Bom, o 36, se você fatorar aqui, ó, vai dar para dividir por 2, que dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 36, isso aqui vai ser 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, esse é o 36. Bom, o 60 vai ser, dividindo por 2, vai ser 30, por 2 vai ser 15, por 3 vai ser 5, por 5 vai ser 1. Deixa eu ver se está certo. Tá bom, o 60 vai ser 2 ao quadrado, vezes 3, que é 1 quadrado, vezes 3, vezes 5. Esse é o 60. E aqui, 315, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso daqui. 315. Bom, 315 não é múltiplo de 2, porque 5 não é par, mas é múltiplo de 3, porque 5 mais 1 mais 3 dá 9. Então, é múltiplo de 3, vai dar 105. 105 também é múltiplo de 3, vai dar 35. Dá para dividir mais por 3? Não dá. Dá para dividir agora por 5, dá 7. E por 7 dá 1. Então, esse número aqui, ó, é 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Esse 315. Legal. E agora, o que eu faço, hein? Vamos lá, vamos calcular o MDC. O MDC, tá, vai ser igual a... Vou pegar os fatores, lembra? Divisor é um número menor ou igual. Então, eu só vou pegar o que é comum. E o que for comum de menor expoente. Olha só, 2. Aqui tem um 2, aqui tem um primo 2, aqui não tem 2. Então, eu não pego o 2. 3, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Então, vou pegar o 3. Qual é o expoente? O menor. O expoente aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Então, eu vou pegar o 1. X é comum? É, tem x aqui, aqui e aqui. Então, vou pegar um x. Quais são os expoentes? 6, 4 e 5. Vou pegar o 4. Entenda esse processo, cara. Isso aqui vai cair na prova. Desculpa. O y é comum? O y tem aqui, tem aqui, tem aqui. É comum. Qual é o menor expoente? Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. É o 2. Pega o 2. O z é comum? Não, aqui não tem z. Então acabou, né? O MDC é isso. O MMC... Esse processo é muito bom e fácil. Não errem. O MMC eu quero múltiplo. Múltiplo é uma coisa que é ele ou mais do que ele. Então eu quero maximizar. Se eu quero maximizar, eu quero pegar aquilo que é comum e o que não é comum. E o que é comum eu pego o que tem maior expoente. Então 2 é comum? Não, não é comum 2. Mas como eu disse que eu também quero que não é comum, vem o 2. Pego o 2 de maior expoente. No caso aqui é tudo elevado ao quadrado. Então mantém. O 3 vai vir também. Olha, vai vir um 5 e vai vir um 7. Vai vir todo mundo aqui. O expoente do 3, ó, tem ao quadrado 1 e 2. Então vem o 2, que eu quero o maior. O de 5 só tem elevado a 1 e o 7 também só tem elevado a 1. Então fica assim. Show. O x vai entrar um y, vai entrar o z, vai entrar. Agora vamos para os expoentes. O expoente de x, 6, 4 e 5. Vou pegar o 6, maior. Y, tem um 2, tem um 3 e tem um 4. Vou pegar o 4. O maior. Z elevado a 3, Z elevado a 1. Vou pegar o Z elevado a 3. Segunda questão, vamos calcular aqui o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum desses polinômios A, B e C.
Então vamos fatorar aqui o A, polinômio A. Polinômio A que é formado por esses três monômios aqui. É muita letra, muito número. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir, tá? E veja, perceba que se você fatorar esse número, você terá um m, que é a raiz quadrada do primeiro termo, menos a raiz quadrada do último termo, que é raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de n ao quadrado é n, e isso você vai levar ao quadrado. Mas aí você pode perguntar, mas como é que eu vou saber isso? Onde é que fica esse termo do meio e tal? É porque assim, ó, quando você tem um trinômio desse modelo, você faz uma verificação se tira a raiz quadrada desse carinha aqui do primeiro termo, da m, tira a raiz quadrada desse último, 2n. E verifica se esse elemento do meio é duas vezes o produto desse termo com esse. Se você pegar duas vezes o produto desse com esse, ó, 2 vezes 2 dá 4, m vezes n dá mn. Exatamente o que tem aqui. E esse sinal menos, então, vai ser o que vai ficar dentro do parênteses. Tá? Então, isso ocorrendo, você vai pegar esse termo menos esse termo e elevar ao quadrado. Exatamente o que eu estou fazendo. Espero que você tenha entendido, tá certo? Bah, beleza, então tá aqui, ó, tá feito. E se você verificar, quando você faz aqui, ó, quadrado da diferença, vai ser o quê? O primeiro termo ao quadrado, m ao quadrado, menos 2 vezes esse termo vezes esse, menos 2 vezes 2 dá 4, tá aqui o 4, m vezes n, m vezes n. Mais o quadrado desse termo, que é 4n ao quadrado, que está aqui. Então, o A está fatorado. Como é que a gente vai fatorar o B? Eu tenho só dois termos. É uma diferença de dois quadrados. E aí, então, será o produto da soma pela diferença. Soma pela diferença de quem? Da raiz quadrada desse cara aqui é m, a raiz quadrada desse daqui é 2n. Então, é o produto da soma de m mais 2n por m menos 2n. Fechou? Muito bem. Não dá mais para fatorar? Dá não. E na letra C, a gente tem esse termo todinho, na qual a gente vai separar em duas partes. Primeiro, essa parte aqui, aqui é um polinômio com 4 termos, né? E essa aqui, ó. Sendo que nesse primeiro destaque eu tenho um m e m. M ao quadrado e um m. Eu posso colocar o m em evidência. M ao quadrado dividido por m, o resultado dá m. Mais esse m aqui dividido por esse m dá 1. Menos agora, né? Está aqui o menos. O que é que eu tenho em comum aqui? O 2 e o n. Põe o 2 e o n em evidência. O que é que fica? 2mn dividido por 2n, já tem o 2 e o n, falta o m. Põe um m aqui. Menos aqui, ó, só que esse menos já está aqui fora, então eu vou botar aqui o mais. Você pode pensar assim, ó, que menos dividido por menos dá mais. Certo? 2n dividido por 2n dá 1. E olha que legal, eu tenho uma subtração de dois termos, no qual em comum eu tenho m mais 1. E aqui eu vou colocar esse m mais 1 em evidência. Então, esse primeiro termo dividido por m mais 1, ó, eu já tenho m mais 1, falta o m. Então, entra o m aqui. Do segundo termo, então, tem um menos. Desse segundo termo, 2n vezes n mais 1 dividido por m mais 1, o m mais 1 já está aqui, falta quem? Falta o 2n. Então, o C será o produto entre m mais 1 e m menos 2n. E olha que legal, o m menos 2n está no A, no B e no C. Tá? E ele pede para você calcular o MDC e o MMC. Eu vou fazer de caneta preta para você entender a diferença. MDC e o MMC entre A, B e C. E aqui o MMC. MMC de A, B e C. Bom, então vamos lá. O que é o divisor máximo divisor comum? Eu estou falando de divisor. Divisor ou é o número ou é um número menor que ele. Eu quero, então, minimizar a questão dos termos comuns e não comuns. Quando eu quero minimizar, eu só vou pegar os comuns e aqueles que são comuns de menor expoente. A única coisa que é comum aqui é o m menos 2n, ó, que está nas três letras, no A, no B e no C. Então, é o m menos 2n.
Bom, e o expoente é o menor. Aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. Expoente é 1 segue expoente 1, então não precisa nem do parênteses. O MMC trata-se do múltiplo comum. Múltiplo é ele ou mais do que ele. Como eu quero maximizar, então, o múltiplo, eu vou pegar o que é comum e o que não é comum. E aquilo que é comum de maior expoente. Então, eu vou pegar o que é comum aqui. É M menos 2N. Tem o expoente 2, 1 e 1. Vou pegar o maior, vou pegar o 2. Bom, do A já está tudo aqui, tá? Do B falta quem? O M mais 2N. Então, insere aqui, porque eu aproveito tudo no MMC, aproveita tudo, tá? M mais 2NN. No C falta quem? O M mais 1. Então, insere aqui também o M mais 1. Pronto, feito o MMDC e o MMC. Entendeu que o MMC ele tem que ser um número tal que ele tenha todos esses termos aqui, ó. Todos esses termos aqui. Tá? Por exemplo, M mais 2N tem que estar aqui. O M mais 1 tem que estar aqui. O M menos 2N está aqui. E por que ele está ao quadrado? Porque ele tem que atender a todo esse A aqui. Legal, pronto. Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão, ele dá um A, o B e o C e pede para você escrever na forma fatorada o que se pede. O A será igual a... Bom, aqui eu terei no A 4 termos, na qual eu vou separar 2 em 2. Ainda bem que ele já coloca na ordem, a gente não precisa reorganizar. Nesse primeiro termo eu tenho um x elevado a 5 que eu colocarei em evidência. Então, x elevado a 6 dividido por x elevado a 5, o resultado é x. Porque repete a base e subtrai o expoente. 6 menos 5 dá 1. Menos x elevado a 5 dividido por x elevado a 5 dá 1 e acabou-se. Agora vem o mais o x menos 1, que eu posso colocar entre parênteses, só para a gente observar que é comum. Nessa soma de dois termos, eu tenho x menos 1 em comum, então eu vou colocar o x menos 1 em evidência. Desse primeiro termo todinho, que envolve o x elevado a 5 e o x menos 1, dividido por x menos 1, falta o quê? Falta o x elevado a 5. Já põe ele aqui. Mas, então, finalizei o primeiro termo, vou para o segundo termo. O segundo termo é exatamente igual a x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então, feita a fatoração da letra A, vamos agora para a letra B de bola. Na letra B de bola, eu tenho esse número aqui, ó, que apesar de ter uns expoentes grandes meio esquisitos, a gente vai fazer assim, ó, x elevado a 10, eu vou escrever como x elevado a 5 ao quadrado, usando potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 5 vezes 2 dá 10, exatamente o que eu tenho aqui, tá? Mais 2 vezes x elevado a 5, mais 1. E aí, o que é que eu fiz aqui? Eu tenho um termo ao quadrado, mais duas vezes esse mesmo termo, mais 1. Isso aqui eu posso pensar que é esse primeiro termo, mais aquele último termo elevado ao quadrado. Como é que o senhor pensou nisso? Bom, veja o seguinte, qual é a raiz quadrada de x elevado a 5 ao quadrado? É só o x elevado a 5. Qual é a raiz quadrada de 1? É só o 1. O produto entre duas vezes o produto desse vezes esse dá o termo do meio? Dá. 2 vezes x elevado a 5 vezes 1 dá 2 vezes x elevado a 5. Pronto. Então é exatamente a soma ao quadrado. E aqui já está fatorado. A letra C, fatorar a letra C é x elevado a 10 menos 1. Eu posso pensar no x elevado a 10 menos 1 como sendo também a mesma coisa que eu fiz no B, x elevado a 5 ao quadrado menos... E esse 1 eu vou escrever 1 ao quadrado. Por quê? Nós vamos ter a diferença de dois quadrados. Como é que eu resolvo isso? Produto da soma pela diferença. É x elevado a 5 menos 1, que multiplica x elevado a 5 mais 1. Pronto. Fatorada a letra A, B e C. Tá? E aí o que é que nós temos então em comum? É o x elevado a 5 mais 1, que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Isso ajuda para fazer o MDC entre A e B. MDC é só o que é comum de menor expoente. E a gente já viu que o que é comum é só o x elevado a 5 mais 1. Bom, não precisava nem desse parênteses, por quê? Porque o expoente que eu tenho é o menor, então aqui tem 1, tem 2 e tem 1, vou pegar 1, tá? Então se você não usar os parênteses, não vai ter problema nenhum. O MDC, agora peraí, calma, que é o A e B, né? É o A e B, cuidado, ó. Realmente ainda permanece. Não entra o C, tá? Então o MDC de A e B é o que é comum
é o x elevado a 5 mais 1 e o menor expoente que é 1. Agora, se pegar o a, b e c, todos os três números, ainda permanece o único termo em comum, é o x elevado a 5 mais 1. E o de menor expoente que é 1, então permanece isso aqui, tá? Igualzinho de a e b. O MMC de a e c, então, ou seja, esse termo aqui, eu quero o MMC entre esse termo aqui e esse termo aqui. MMC, vou aproveitar todo, que é comum é o maior expoente, mas no caso aqui é igual, e o que não é comum. Então será, vou colocar logo x elevado a 5 mais 1, que é o que é comum. No A falta o que? Falta o x menos 1. E no C falta o x elevado a 5 menos 1. Pronto. Tá? Muito bem. Agora, o MMC de A, B e C inclui esse cara aqui também, ó, no MMC. Vai ser exatamente o que eu tinha, só que esse termo de x elevado a 5 mais 1, como no MMC eu quero o maior expoente, eu vou trocar esse expoente de 1 para 2. Então vai ficar x elevado a 5 mais 1 ao quadrado, vezes x menos 1, vezes x elevado a 5 menos 1. E pronto, feito o MMC de A, B e C. Resolvido a número 3, vamos para o número 4. Sendo, aí de novo, polinômio A, B e C. Calcule o que se pede. Aqui ainda, para completar, ainda não está fatorado. Ele podia dar menos isso, pelo menos isso fatorado, né? Uma vezinha para ajudar. Como é que a gente pode fatorar aqui o A? Bom, o A, eu posso pensar, cara, que é esse daqui, ó. Bora fazer o A aqui no cantinho, depois eu apago. Esse A eu vou fazer assim, ó, A ao quadrado. Esse 4AB eu vou dividir em duas partes. 2AB menos 2AB. Mais 4AB ao quadrado. Desses dois aqui, eu vou colocar o A em evidência. Aqui vai ficar só A, quadrado dividido por A dá A, menos 2B. Menos... o que tem que comum aqui? Aqui 4 e o 2 vai ficar um 2 em evidência. Aqui eu tenho um B e o B, vai ficar o B em evidência. 2AB dividido por 2B dá igual, fica só faltando o A, né? E o menos já está aqui. Esse mais aqui, ó, dividido por menos, dá outro menos. 4 dividido por 2 dá 2, B ao quadrado dividido por B dá B. Então, olha só, A menos 2B e A menos 2B. Põe isso em evidência. A menos 2B em evidência. Desse primeiro termo, o que está faltando? Só o A, né? Falta o A. Menos. Desse segundo termo, está faltando o que? O 2B. Menos 2B. Então, está aqui, ó. Isso aqui é igual a esse. Então, isso aqui eu ainda posso dizer que é A menos 2B ao quadrado. Olha que massa. É A menos 2B ao quadrado. Show de bola? Entendido? Ó, dá um print, quiser dar uma pausa, anota isso aí tudo. Entende direito o que foi feito, para que você tenha percebido o que aconteceu. Vou apagar agora, tá? Muito bem. O B. Por que o B volta com esse clarinho, né? O B. Bom, A ao quadrado menos 4B ao quadrado. A diferença de dois quadrados. Tinha colocado a fórmula agora há pouco aqui. Eu vou colocar essa fórmula de novo aqui. Diferença de dois quadrados, produto da soma pela diferença. Eu já pedi para você anotar, né? Pega o caderninho e anota. Então, o A, raiz quadrada de A ao quadrado é A, mais raiz quadrada de 4B2, a gente até fatorou esse termo já, é 2B. Então, o quadrado da soma pela diferença. Tá? Pode fazer a distributiva, que é o inverso, que vai chegar de novo aqui. E o C? Bom, o C eu tenho um A aqui e um A aqui. Não tenho quadrado da diferença de dois quadrados. Não tenho nada. O que eu tenho que fazer aqui são só dois termos, tendo A em evidência. A ao quadrado dividido por A, falta um A. Menos 2A vezes B dividido por A, fica faltando 2 e o B. Olha que massa. A menos 2B tem aqui, A menos 2B tem aqui e A menos 2B tem aqui. O A menos 2B tem no A, no B e no C.
Então procura ó, o MDC, o que é comum? Já acabei de dizer, né? A gente vai procurar o que é comum e menor expoente. É o A menos 2B. Se não tivesse nenhum, a gente botar o quê, hein? Botaria 1, né? Igual que a gente colocou aqui em cima. O MMC, vamos botar o comum e o não comum de maior expoente. O que é comum de maior expoente? Então, ó, o A menos 2B é comum. Se quiser já começa por ele. O maior expoente é o quadrado. Outro termo agora, o B eu tenho esse termo aqui, ó. Então coloca ele também. No C eu só tenho o A. Pronto, está feito. Então esse é o MMC entre A e C. Agora ele quer o MMC. Ah, peraí, desculpa que tem um erro. Porque ele só quer o MMC de A e C. Tá? Não entra o B. Então desculpa aqui. Está errado porque eu coloquei de todos. Tá? Tem problema, a gente corrige rapidamente. Ó. MMC é o que é múltiplo, ele ou mais, maximizar. Então eu vou colocar o que for comum entre esse cara e esse. O A menos 2B é comum, então eu vou colocar o de maior expoente, que é o 2. Então mantém isso aqui. Depois, no C eu tenho o A, então só o A. Porque volta-te o azul. O A. E pronto, encerrou a história. Muito bem, agora o MDC de A e B menos o MDC de B e C. Bom, o MDC é só o que é comum, né? O que é que eu tenho comum de A e B? E o que é comum de menor expoente, que é MDC? É A menos 2B. Então vai ficar A menos 2B. Vou colocar o parênteses, porque a gente vai ter uma subtração aqui na frente. O MDC de A e C, de B e C, também é o A menos 2B. A menos 2B é o que é o termo comum. A menos 2B. Bom, então se eu quero subtrair uma coisa dela mesma, vai dar 0, né? Se eu tenho o mesmo MDC, subtraindo ele dele mesmo dá 0. Bom, agora ele quer o MMC de A e C. O MMC de A e C, acabamos de fazer aqui, ó, é A. Vou trocar só a ordem aqui, tá? Tem problema porque é um produto. O produto é comutativo, é trocável a ordem. Tá aqui, ó, esse termozinho aqui. E o MDC de A, B e C, lá está, no primeiro lá. Menos 2B. É obrigatório parênteses? Não, mas vai ficar mais fácil de entender. Como eu quero dividir, eu vejo logo se tem um termo em comum e tem. Então vai ficar, ó, esse A permanece e o A menos 2B, eu faço a seguinte regra. Ó, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. 2 menos 1 aqui, como se fosse 1, né? 2 menos 1 dá 1. Então vai dar isso aqui. E beleza, está resolvido o número 4. Tá bem extenso, né? Eu estou fazendo essa folha com bastante detalhe, porque vai cair na prova coisas desse tipo. Então, mesmo que a gente não consiga fazer tudo num vídeo só, eu posso tentar dividir, ou pelo menos o que é mais importante eu faço. Tá, então, toca também aqui ó, no termo de fração algébrica. Fração todo mundo sabe o que é, eu tenho o numerador e o denominador. Mas por que o nome algébrica? O termo algébrica vem sempre de um termo que tem letras e números, é polinômios, né? E ele diz aqui ó, que é o quociente entre dois polinômios. Então guarda esse nome aqui, polinômios. Certo? Indicado na forma de fração, claro, já está dito o nome, fração. Agora, em que o denominador, presta atenção, o denominador é uma expressão algébrica possuindo uma ou mais variáveis. Veja aqui ó, que só tem uma única variável, x, esse aqui eu tenho duas, tem um r e tem um s, aqui eu só tenho um. Então, olha que interessante, ele não se preocupa com o numerador, ele só sabe que é uma fração. Aqui, por exemplo, ó, essa é uma expressão numérica, só tem o número 1. Não tem letra nenhuma. Aqui tem letras, aqui também tem. Mas o que ele exige é que haja uma expressão algébrica, ou seja, tem que ter uma parte literal, letras, no denominador, entenda isso, tá? Então, o denominador é uma expressão algébrica. Vou deixar assim bem frisado para você entender bem. Então, se ele perguntar... o que é uma fração algébrica? Você sabe que a divisão, quociente é a mesma coisa de divisão, ou fração. É uma fração de polinômios onde o denominador é uma expressão algébrica. E possui uma ou mais variáveis. Aí entra o fato de você simplificar frações algébricas. Como é que a gente simplifica? Fatorando.
Por exemplo, olha, eu tenho essa expressão algébrica aqui, essa fração algébrica. Eu tenho x à quarta menos 16 e x ao quadrado mais x mais 2x mais 2. Tenho que fatorar, tá? Aqui, ó, aqui é diferença de 2 quadrados. É não, aqui não é quadrado, é sim. 16 é 4 ao quadrado, né? Deixa eu botar com outra cor. 16 é 4 ao quadrado. Mas aqui não é ao quadrado, é elevado à quarta potência. Mas eu posso escrever elevado à quarta potência, x ao quadrado ou ao quadrado. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar ó, menos, né? Quadrado de x ao quadrado. Então, olha só, o produto da soma, x ao quadrado mais 4, x ao quadrado menos 4, da soma pela diferença. E no denominador, aí eu vou usar aquele lance, ó. Do primeiro dos dois termos eu tenho um x em comum, coloco ele em evidência. No segundo termo eu tenho 2 em comum, coloco ele em evidência. X mais 1 e x mais 1 é comum, coloca de novo o x mais 1 em evidência. Do primeiro termo falta um x, do segundo termo falta 2. Então x mais 2, por causa desse mais aqui. E em cima, eu ainda tenho a diferença de 2 quadrados. Ó. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar x menos 2 e x mais 2. Ó. X menos 2 e x mais 2. Como tudo é produto, eu tenho x mais 2 em cima, x mais 2 embaixo. Eu posso simplificar, como ele fez. O resultado vai ficar x ao quadrado mais 4, x menos 2, e embaixo só x menos 1. E aqui, ele já deu a dica de que o x não pode ser igual a 1, a menos 1, porque se for menos 1 mais 1 dá 0, e o denominador não pode ter 0. Então, observe que o x não pode ser menos 1. E por que o x não pode ser igual a menos 2? Né? Por que o x não pode ser igual a menos... não pode ser igual a menos 2? Porque se o x for igual a menos 2, você não poderia cortar esses dois termos, porque se o x for menos 2, aqui, esse termo daria 0, né? Então você não tem que observar, não é só o útil, você tem que observar quando você está com todos os termos no seu denominador, tá? Aquilo que eu cortei, eu só posso cortar se isso aqui não for 0. Senão não poderia cortar. Por isso daí, então, o x não pode ser menos 2 também. Muito bem, feita essa observação, ele já mostrou aqui. Nós vamos fazer a adição e subtração de frações algébricas. E aí ele dá dois exemplozinhos aqui, que se você quiser dar uma pausa e observa com calma, tal. Olha no livro. Tem outro termo aqui também. E aí ele vai fazer, cara, a multiplicação e divisão de frações algébricas. Vamos observar ó, que nessa soma tem que ter um maior cuidado com a soma e com a subtração. Porque a soma e a subtração, diferente da multiplicação e divisão, é uma coisa mais chata. Olha só, vamos analisar. Vou voltar aqui, cara, porque eu acho isso importante. Ele tem, o termo que ele vai trabalhar é esse aqui, tá? É esse aqui. Pronto. O que é que ele vai ter em comum? Aqui, nada. Então, ele tem frações e tal. Isso aqui é como se fosse um 1 no denominador, né? Então, A, B e 1. Tira o MMC da A vezes B. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. A vezes B dividido por A, fica só o B. Que vezes B dá B ao quadrado. Tá aqui. A vezes B dividido por B dá A vezes A ao quadrado. A vezes B dividido por 1 dá A vezes B. Vezes menos 2 dá menos 2A vezes B. Denominador são comum, repete um só. E aí soma aqui, ó, fica B ao quadrado. Aí já só trocou a ordem. Menos 2AB mais A ao quadrado. Porque isso daqui ó, é um quadrado da diferença de B menos A. B menos A. E como é que eu faria essa passagem? Bom, uma dica é você fazer assim, ó, B ao quadrado, né, menos 2AB menos AB, menos AB, mais A ao quadrado. O que é que eu tenho em comum aqui? O B. Vai ficar B menos A. O que é que eu tenho em comum aqui? O A. Aqui vai ficar B. Eu vou botar um mais aqui. Tá? Tá um mais... Não, peraí. Eu vou botar... Era o menos mesmo. Menos. Menos B. Aí aqui, ó. Mais dividido por menos dá menos. A ao quadrado dividido por A dá A. Então eu tenho B menos A e B menos A em comum. Então vai ser B menos A. E ó, daqui vai ficar o B menos. O que falta aqui para completar? Esse termo todo dividido por B menos A, falta só o menos A.
Aqui é o menos e o A. B menos A vezes B menos A é B menos A ao quadrado. Então essa expressão é B menos A ao quadrado. Então foi isso que ele fez aqui. Ou então A menos B ao quadrado. Por que eu posso... Ah, isso aqui é legal. Por que eu posso trocar isso daqui? Poxa, eu não posso simplesmente chegar... Ó, 5 menos 3 não é igual a 3 menos 5. Por que ele trocou, hein? Porque quando você eleva ao quadrado, isso aqui dá 2 ao quadrado dá 4. E aqui dá menos 2, mas ao quadrado também dá 4. Então, quando você tem um número elevado ao quadrado, mesmo que seja uma soma ou a diferença, a ordem não importa, tá? É legal saber disso. Bom, então você vai analisar isso aqui também, ó. Nessa segunda fração, vai até aqui. Vai até aqui. MMC, x ao quadrado, y é o MMC, é o que é comum e o que é não comum. E de maior expoente, eu tenho x e y em todos eles, x e y. Ah, mas eu não tenho x aqui, mas eu disse que é o comum e não comum. E o maior expoente, ó, do x e do y, o maior expoente é 2, então fica 2 e 2. Ó. Tem mais uma prova que o MMC é o que é comum e não comum, e com o maior expoente. Agora divide, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por y. Vai ficar x ao quadrado, e o y ao quadrado dividido por y fica só um y. Então vai ficar esse termo aqui. E aí você vai fazer um por um. Aqui, esse termo dividido por esse, veja o que dá. Só é o y, vezes 1 dá só o y. Tá aqui. Esse termo vezes esse, fica só o x. Agora, x que multiplica tudo isso aqui. Ó. Ele repetiu aqui. Por que esse menos? Porque já tinha um menos aqui. E x ao quadrado e y ao quadrado dividido por xy vai ficar um x e um y, vezes isso aqui. X e um y vezes isso aqui. Por que esse menos? Porque tem um menos aqui. Aí agora você vai desenvolver, né? Ó, x ao quadrado y mais y, tá aqui. Esse aqui você vai fazer o chuveirinho, x vezes xy, vai ficar x ao quadrado y. X ao quadrado negativo porque tem um menos. E depois um x vezes y, tá aqui, ó. Também negativo porque menos vezes mais dá menos. Aqui é a mesma coisa, outro chuveirinho. Menos x vezes y, x ao quadrado y. Menos vezes mais dá menos, x vezes y ao quadrado. Esse termo é igual a esse, subtrai, dá zero. E restou isso daqui, ó. Sobrou y menos xy, menos x ao quadrado y, menos x. Aí esses dois aqui não são iguais, não posso já somar, ao menos ele. Não pode, porque lembra, eles não são semelhantes, tá? Ó. Aqui quem tem o expoente 2 é o x, aqui quem tem o expoente 2 é y. Então não são termos semelhantes, não dá para operar os dois. O que dá para fazer é verificar se eu posso fatorar. No caso aqui eu tenho y aqui, y, eu posso colocar um y em evidência. E aí y dividido por y dá 1. Faz essa fatoração todinha, tá? Espero que você já saiba fazer, olha com bastante calma. E aí embaixo, então sim, eu tenho um y e embaixo eu tenho um y ao quadrado. Ele já dividiu, ó, y vezes y. Para cortar um y de lá com um dos y de cá. Embaixo vai ficar só x ao quadrado vezes y. Em cima ficou tudo que está dentro do parênteses. Ele pode tirar porque o que está fora do parênteses ele já cortou. Lembrando que o y não pode ser zero. Ele disse aqui, ó, são termos não nulos. Importante isso. Porque o que está no denominador não pode ser zero. Tá, então veja, é bem trabalhosozinho essa questão da soma e subtração. A divisão e a multiplicação é mais fácil. Tem outra aqui, ó. Procura entender melhor isso aqui, tá? Na multiplicação é muito simples. Você só vai fazer essa regra, ó. A elevado a m vezes a elevado a n. Produto de potência, se tiver a mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. E na divisão? Que pode ser uma fração, né? Isso aqui pode ser a elevado a m dividido por a elevado a n. Repete a base, ó. Se no produto soma, na divisão subtrai. Pronto, é isso. Bem simples, legal. Número 24 vezes 42 faz o produto. 16 vezes 30 faz o produto. Se você quiser e já puder simplificar, simplifica alguma coisa, que dá para dividir muita coisa. 16 é múltiplo de 4, 24 é múltiplo de 4, 42 é múltiplo de 2, o 30 é múltiplo de 2. Aí vai dividindo os números, vai dividindo tudo. Ele fez essa divisão todinha aqui, tá? E aí você também pode simplificar as letras, se houver como, né? Aqui pode, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um y, aqui eu tenho um y ao cubo. Então eu posso
diminuir, repete o y. Como que está o maior número aí em cima, ele vai permanecer em cima. 3 menos 1 dá 2. Ficou o y elevado a 2. E assim, tá? Você vai fazer. E quando é divisão, a única observação que eu tenho que fazer é que quando é divisão, você repete a primeira. É tipo isso, ó. Quando eu tenho A dividido por B dividido por C vezes D. Isso aqui você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então é isso que ele vai fazer. Vai trocar essa ordem aqui. Ó. X menos y vai ficar em cima e o x ao quadrado mais xy vai ficar embaixo. Ah, mas ele não botou xy aqui, é porque já colocou o x em evidência, tá? Então é só verificar isso daí. Tô dizendo, cara, essa parte assim para o aluno de oitavo ano é muito chatinha, porque o aluno do oitavo ano começa a se habituar com muitas letras, tem que estar muito concentrado e entender todas as regras de fatoração, cara. Então a dica, se você não sabe, pega antes de qualquer coisa, dicas de fatoração. Isso daqui, divisão de potência de mesma base, multiplicação de potência de mesma base, potência de potência, enfim, de radiciação também. Vamos fazer essa página aqui e vamos encerrar o primeiro vídeo, que já está bastante tempo, né? Ou se der tempo eu faço mais. Mas eu quero pegar essas partes aqui que são bem importantes. Então vamos lá, simplifique essa expressão. Aqui já tem uma resolução que meu filho fez, eu não sei como é que está essa resolução. Mas é simples. Por que o A é diferente de 1 e diferente de menos 1? Porque se o A for 1 ou menos 1, ele vai zerar esses denominadores aqui e isso não pode ser zero. Primeira coisa que você tem que fazer é tirar o MMC. MMC de 1 mais A, 1 menos A. Lembrando que, olha, 1 menos A ao quadrado, eu posso escrever 1 como 1 ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado é igual a 1. Produto da soma pela diferença. Então, olha, 1 menos A é um termo daqui e 1 mais A também é um termo daqui. Então, o MMC é esse número aqui, ó. Esse aqui é o MMC. Põe ele aqui em evidência. Eu vou escrever minha resposta aqui embaixo, tá? Bota ele em evidência aqui. 1 menos A ao quadrado. 1 menos A ao quadrado dividido por 1 menos A, como ele é esse produto, se eu for dividir por esse, vai restar esse aqui, ó. Ele vezes 1 mais A, ou seja, ele vezes ele mesmo, vai dar 1 mais A ao quadrado, certo? Agora, tem um menos, né? Bota o menuzinho aqui. Esse termo dividido por 1 mais A, pega esse termo todinho, divide por 1 mais A, que sobra é 1 menos A. 1 menos A vezes 1 menos A dá 1 menos A também ao quadrado. Mais 1 menos A ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1 mais... Então multiplica por 4A ao quadrado vezes 1, então dá o próprio 4A ao quadrado. Então vamos lá, o denominador mantém igual, o numerador a gente desenvolve isso daqui, 1 mais A ao quadrado, pessoal, lembra aqui, ó, quando eu tiver aqui, ó, 1 mais A ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes 1 vezes A, que é 2 vezes A, mais o quadrado do A. E se for um menos, como é esse caso aqui, a gente só troca o primeiro sinal, tá? Então aqui vai ficar, ó, 1, repetindo o que está lá, né? Mais 2A mais A ao quadrado. Menos agora, 1 menos A ao quadrado, vai ficar 1 menos, troca esse primeiro sinal, né? 2A mais A ao quadrado. Mais 4A ao quadrado. Agora, ó, esse menos que está fora do parênteses, troca o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, vamos ver se temos pouco espaço. Vamos ver se eu faço só assim, aí você vai entender. Aqui vai ficar menos 1. Com mais 1, esse aqui zera com esse. 2A, aqui ó, menos vezes menos dá mais, tá? Ó, vai ficar mais 2A. Com mais 2A, 4A. Tá? Então esse aqui já foi resolvido, esse. Agora aqui também, ó, A ao quadrado, aqui vai ficar menos vezes mais dá menos. Menos A ao quadrado mais A ao quadrado, zero. E aqui mais 4A ao quadrado. Olha que legal. Aqui dá para simplificar alguma coisa. Como ele quer que simplifique, a gente vai simplificar. Vou deixar bem aqui, ó. A gente vai subindo, né?
Aqui eu tenho 4A e eu tenho 4A. Boto 4A em evidência. 4A, o denominador mantém o mesmo, tá? Beleza. 4 vezes A dividido por 4A dá 1. Mais 4A ao quadrado dividido por 4 dividido por 4 dá 1. A ao quadrado dividido por A dá A. E agora, não dá mais para simplificar? Dá, porque olha, isso aqui eu posso escrever como está aqui, ó. 1 mais A e 1 menos A, não posso? Ó, então eu vou reescrever isso. Meu Deus, como é que vai ficar isso aqui? Entender aqui, de baixo para cima, não é diferente. Aqui vai ficar 1 menos A, que multiplica 1 mais A. É como se estivesse lá na origem, né? 1 mais A, 1 menos A. Dividido por 4A, 1 mais A. Olha, tem um termo comum aqui, olha. Legal. Vou colocar um igual bem aqui. Ah, já consegui simplificar mais. Então a resposta vai ser só no numerador 4A e no denominador 1 menos A. Você vai fazendo no teu caderno, em vez de fazer de baixo para cima, faz aí embaixo direitinho na ordem, tá? Então a resposta final é essa daqui, 4A dividido por 1 menos A. Não dá para simplificar mais do que isso. Eu espero que você tenha entendido aí, né? Mesmo com que eu estou fazendo no próprio livro para ajudar. Então vai ficar isso daí. Tá legal? Número 2. Supondo que o x é diferente de y, por que ele tem que supor? Porque se forem iguais, aqui vai dar zero e o denominador não pode ser zero. Só por isso que ele está supondo isso. Simplifique essa expressão, ó, é isso aqui tudo, menos 2 vezes x menos y. E em seguida calcule o seu valor numérico. Ele dá um valor de y e um valor de x. E um valorzinho grande e chato, né? Como é que a gente pode aqui dar uma simplificada, né? Como é que a gente pode simplificar isso? Bom, uma coisa que eu posso fazer, cara, que é tirar aqui como se fosse uma fração com 1 no denominador. Fazer o MMC de x menos 1 e 1 é o próprio x menos 1. Então, para ganhar espaço, eu vou botar bem aqui. X menos y vai ser o nosso denominador comum. X menos y dividido por x menos y dá 1 vezes esse polinômio do segundo grau vai dar ele mesmo. Então vai ficar aqui 2x ao quadrado menos 3xy mais y ao quadrado menos x menos y dividido por 1 dá x menos y vezes o numerador. Então eu vou pegar esse numerador e multiplicar por x menos y. Oh, mas já tem um x menos y, então vai ficar ele ao quadrado. Vai ficar menos 2x menos y ao quadrado. Aqui é um parênteses, tá? Show, legal. Então eu vou agora desenvolver esse quadrado aqui. Ó. Então o numerador vai ficar horrível, né? 2x ao quadrado repete, menos 3xy repete, mais y ao quadrado repete, menos 2 vezes. Desenvolve esse quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fecha parênteses, continua a fração. Pronto, agora eu tenho menos 2 multiplicando todo esse parênteses. Então, primeiro, o sinal de menos, eu vou alterar, trocar o sinal de tudo que está dentro. E depois eu vou multiplicar tudo por 2. Então, vou botar apertadinho aqui, mas vou ver se dá certo. Repete essa primeira parte todinha, ó, 2x ao quadrado menos 3x vezes y mais y ao quadrado. Agora aqui vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos vezes menos vai ficar um mais aqui. 2 vezes 2 dá 4xy, menos vezes mais dá menos 2 vezes y ao quadrado. Então, olha, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá zero. E agora eu vou ter que, aqui vai ser x menos y, repete. 3xy mais 4xy, sinais contrários, soma, subtrai e dá o sinal do maior. Então vai ficar só uma vez xy, então só xy. Y ao quadrado menos 2y ao quadrado, mesma coisa, subtrai e dá o sinal do maior, menos y ao quadrado. E nem precisava desse negócio todinho aqui. Pronto.
E então, aqui eu tenho um y em cima e y nos dois termos. Vou botar ele em evidência. Vai ficar x menos y dividido por x menos y. Não é isso? Y é comum, x, y dividido por y fica só x, y quadrado por y dá 1. Ou, não, dá y. Y quadrado dividido por y, repete a base, subtrai o expoente. 2 menos 1, não, outro. E aí, ó, x menos y em cima, x menos y embaixo. Eu posso dividir porque o x é diferente de y. E o resultado fica só y. Olha que maravilha. Como eu tenho um valor de y, 514, e o x foi embora da jogada. Se não tiver errado nenhuma conta, o resultado final fica só o y. Que massa, 514. Tá, você tenta fazer, porque pode ser que na pressa eu erre alguma continha, tá? Mas você confirma aí se está tudo certo. Se estiver errado, você pode até comentar aí, que eu vou botar isso aqui no YouTube, então comenta aí, você deve estar vendo no YouTube. Simplifique essa expressão, sendo x diferente de 2, tá? Porque diferente de menos 2, porque for menos 2 ele zera aqui, se x for 1 ele zera, então aqui tem que ser diferente. Depois calcule o valor numérico para x igual a 99. Então vamos simplificar. Denominadores diferentes, tira o MMC. Vai ficar x. E como eles são primos, não tem nada em comum, é o produto entre eles, né? X, esse denominador dividido por x mais 2, o resultado é x menos 1. Então multiplica esse primeiro termo por x menos 1. Vai ficar x ao quadrado menos 4 multiplicado por x menos 1. Agora tem um mais aqui, coloco o mais aqui. Esse termo dividido por x menos 1 vai ficar o x mais 2. X mais 2, que multiplica tudo isso daqui. Agora, se você desenvolver isso daqui, ó, isso daqui você vai ver que é x menos 1 ao quadrado. Como é que você sabe? É só fazer x ao quadrado menos x. Esse menos 2x você separa em duas partes, menos x, menos x. Veja o que pode fatorar e você vai ver que no final das contas vai dar isso. Que olha, x menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o x vezes o 1, mais o 1 ao quadrado que está aqui. Tá? Então eu vou escrever só o x menos 1 ao quadrado já. Pronto. E agora eu vou ter que fazer essa multiplicação todinha? Não. Eu vou primeiro, veja, o x menos 1 é um fator que tem aqui e tem aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 4. Aqui eu tenho x mais 2. Só que esse x ao quadrado menos 4, ele também tem um fator x mais 2. Como assim? Você está ficando maluco? É porque ó, x ao quadrado menos 4, eu vou botar ele bem aqui, está até em outra cor. Vou colocar em preto. É que x ao quadrado menos 4, esse 4 eu posso escrever como um 2 ao quadrado. Então é a diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, já disse 1000 vezes só nesse vídeo. Produto da soma pela diferença. Então, ó, tá vendo? Tem um x mais 2 aqui, ó. Como é que ficaria isso daqui? Vai ficar, ó, x mais 2, esse primeiro termo aqui, tá? Que multiplica x menos 2. É que multiplica agora x menos 1. Mais, tudo isso é o numerador. Aqui vai ficar um x mais 2 e um x menos 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por x mais 2 e um x menos 1. Presta bem atenção, cara, que é uma lorota aqui bem complicadinha. Bom, então como eu disse, ó, esse termo está aqui e está aqui. Esse termo está aqui e está aqui. Eu vou colocar os dois em evidência. Vai ficar um x mais 2 e um x menos 1. Todos eles em evidência. O que vai ficar no terceiro parênteses? De tudo isso aqui, ó, desse primeiro termo todinho que eu tenho antes da soma, o que está faltando aqui é só o x menos 2. Então coloca aqui x menos 2. Bom, de tudo isso daqui, o que está faltando aqui, ó, eu tenho um x mais 2, só que esse x menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Está faltando um x menos 1, então bota aqui o mais x menos 1. Então vai ficar 2x mais 3, né? Então aqui no denominador só repete. X mais 2, x menos 1. Cansativo é, tá? É cansativo, mas tem que ser feito. Bom, aqui vai ficar x mais 2, x menos 1. Aqui, ó, x mais x
2x. Menos 2 menos 1, menos 3. No denominador, repete, x mais 2, x menos 1. Você já podia ter dividido, não, professor? Já podia. Olha, que aqui eu tenho uma soma, tá? Se eu tenho uma soma aqui, eu não posso dividir esses termos por esses. Jamais, porque eu tenho uma soma comprometendo o meu numerador. Mas, o fato de eu colocar em evidência me tirou essa soma, colocando soma e as subtrações tudo dentro do parênteses. Então, os termos que estão, os parênteses estão todos multiplicados. O que que isso favorece? Que agora eu posso começar a fazer as divisões. Ó. X mais 2 tem em cima e embaixo eu posso dividir. Por que eu posso aqui e aqui eu não posso? Justamente por causa desta soma aqui, ó, que não deixa eu fazer uma divisão, tá bom? Porque olha para cá para cima, se eu tenho A mais B dividido por A, jamais eu posso dividir esse A com A. Por que não, professor? Se eu tenho certeza disso, bora fazer um exemplo numérico. Olha só, 2 mais 3 dividido por 2, certo? Quanto é que dá isso? 2 mais 3 é 5, dividido por 2, dá 2,5. E se você dividir esse aqui com esse, fica só o 3. Será que isso aqui é 3? Mas está perto, mas não é, tá? Porque eu botei números pequenos, botar esse número grande fica bem diferente. Tá? Então eu não posso fazer isso daqui jamais, tá? Não posso dividir esses dois com esse A com esse A, então eu não posso dividir esses caras por esse daqui devido a essa soma. Mas como eu tirei a soma, fazendo a evidência, deixando um termo em evidência, eu tiro a soma, e o bom é isso, que eu começo a poder dividir. Ó. X menos 1 divide com x menos 1. O que sobrou? 2x menos 3. Que massa, isso tudinho ficou só isso. Então isso aqui é o E, 2x menos 3. E agora eu posso substituir por 99 tranquilo. 2 vezes 99 menos 3. Aqui vai dar 9 vezes 2, 18. Vai 1, 18 e 1, 19. É a mesma coisa do que 100 tirando 2, né? 198 menos 3 dá 195. Ficou simples a conta. Ó. Ficou simples porque ficou simples o resultado. Tá, pessoal? Então eu vou finalizar aqui o primeiro vídeo. Se der tempo, eu faço o segundo. Tá bom? Mas eu espero que esses dois já dê uma boa ajuda para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.